Olá, gente. Eu tô aqui com o Daniel Rosa hoje e o Daniel ele tem um perfil diferente dos nossos entrevistados. O Daniel ele é bacharel formado em letras e mestre em linguística aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou como professor de inglês durante 20 anos e também foi tradutor por 10 anos. Recentemente, ele foi líder da equipe de tradução de uma agência e dali ele foi chamado para a SAP, uma empresa de soluções de software, onde ele trabalhou como redator técnico. O Daniel, querendo voltar a se envolver com a programação, que ele adora desde criança, fez um curso técnico em informática e mais recentemente iniciou e está em vias de concluir a faculdade de análise de sistemas. Atualmente ele é colaborador do Free Code Camp para a tradução do currículo e da base de artigos para o português. Daniel, um prazer enorme ter você aqui comigo hoje, um perfil bastante diferente aqui, cara. Prazer é meu, Marcelo. Muito bom estar aqui também. Valeu pelo convite. E, Daniel, geralmente eu pergunto para as pessoas assim como é que elas começaram com computação e tal, mas um pouco diferente aqui, né? Que você tem toda essa trajetória na área de letras e linguística, mas você falou para mim que você teve um semestre de informática quando você tinha 17 anos. Você pode contar um pouco sobre essa experiência? Como é que foi isso? Claro, assim, Marcelo, no meu caso, a informática ela entrou na minha vida relativamente cedo, assim, tá? Eu gostava de ver programação e jogos e etc. em computadores, assim, desde muito pequeno. Quando eu tinha, tipo, 5 anos de idade, no lugar onde eu estudava, apareceu uma maquininha de Pong, não sei se você chegou a saber do Pong, né? Um dos primeiros jogos que teve aí, né? E olhando para ela, assim, eu fiquei maravilhado e já queria me embrenhar nisso aí. Com 8 anos eu tive o meu primeiro computador de 8 bits, que era um MSX da vida. E aí eu me interessei, eu quis tentar fazer alguma coisa quando terminasse o meu segundo grau, no caso, o ensino médio, né? Que foi tentar informática. Mas naquela época, 17 anos, pessoa nova ainda, né? Então eu comecei a fazer informática, vi as cadeiras de cálculo, álgebra linear e tudo mais, e digo, não, isso é muito grego para mim, eu vou para um outro lado, né? E aí eu acabei indo para um outro lado, que é um lado que eu também gostava desde muito pequeno, que é o lado do inglês, né? Aí eu comecei a fazer letras e pelas coisas da vida, assim, eu tive que me formar em letras porque já estava na segunda tentativa de faculdade e fui pressionado pelos pais de, não, você tem que se formar, então, tá bom. Eu cheguei a fazer outras coisas no meio do caminho, mas, assim, acabei terminando a letras primeiro mais que nada. E foi o que acabou me garantindo, assim, me tornar professor de inglês depois e depois tradutor também. Muito bacana, né? E como é que é trabalhar com letras e linguística aplicada? O que inclui trabalhar com essa área especificamente? Conta pra gente, por favor. Então, o trabalhar com letras, né? O bacharelado de letras ele é voltado à tradução, né? Então, assim, a pessoa que sai do bacharelado de letras lá da URGS, na época em que eu fazia, ela saía como um tradutor formado, tá? Não era professor. Então, quando terminou o curso, eu terminei com um diploma de tradutor formado, mas na época, que era 97, era um período que ainda não existia essas regalias que a gente tem agora de software de tradução e assistência por chamada machine translation, ou também a memória de tradução. E na época, para mim, assim, era um trabalho meio. Para você ter uma ideia, assim, ó, o Word ainda era uma novidade, assim, para a gente. Então, assim, era muito papel e dicionário do lado e o texto original, ou então, assim, como estava entrando o Word no mercado, então, assim, era o editor de texto e o texto do lado original e fazendo a tradução texto Word direto, com o dicionário do lado também, enfim. É um trabalho que eu não estava curtindo muito na época também, não estava gostando muito, já estava saindo da letra sem estar muito feliz com isso, né? E, enfim, o destino me levou para ensino de inglês. E eu comecei a dar ensino de inglês em 98, um ano depois de ter saído da faculdade. E comecei a dar aulas nesses cursos livres, assim, o CCAA, a Skill na época também. Mais tarde foi no Cultura Inglesa. Enfim, eu dei aula em vários lugares diferentes. E fui me apaixonando pelo dar aula, na verdade, né? E acabei deixando de lado a questão da tradução, que eu era formado para dar aula de fato. Lá por 2005 foi quando veio a ideia de fazer o mestrado e de repente um doutorado depois, né? Que eu acabei não fazendo por questões da vida, mas eu fiz o mestrado e na época do mestrado também fui chamado para dar aulas na própria Universidade Federal. Dava aula como professor substituto lá, trabalhei 2 períodos lá. Professor substituto trabalha 2 anos e tem que passar 2 anos dentro, 2 anos fora, né? Então assim, trabalhei lá 2005, 2006, depois 2008, 2009. E nesse meio tempo eu fui voltando aos pouquinhos, já sabendo das inovações da tradução, eu fui voltando aos pouquinhos para a tradução também e comecei a trabalhar com tradução concomitante ao trabalho com ensino. E Daniel, como é que é ser professor de inglês no Brasil, né? Você mencionou aí, eu não sei se nossos ouvintes todos conhecem o CCA, eu mesmo estudei no CCA quando aprendi inglês no Brasil.
Cultura Inglesa, que é um outro curso grande também. Como é que foi dar aula nessas instituições e como é que foi você ver também a evolução dos alunos aprendendo inglês e tendo oportunidades que o inglês, o saber inglês trouxe para essas pessoas também? Eu acho, Marcelo, que essa é a maravilha dar aula de inglês, né? É um idioma que tem uma questão de... Ele é muito importante, você tem que aprender o inglês é fundamental, isso, aquilo, outro. E se você já viu isso acontecendo em outras situações, assim, tem muitas coisas que a gente se vê forçado a fazer, porque precisa para o aprendizado, para o trabalho, para o emprego, etc. E eu acho que isso faz com que o inglês, historicamente, ele encontre muito, assim, uma questão de resistência, sabe? Eu vejo, por exemplo, assim, na época que eu dava aulas, assim, o pessoal falava muito, assim, a respeito do ensino fundamental e do ensino médio, né? E a gente ouvia muito essa história de que, o inglês do colégio não tem graça, porque o inglês do colégio, ele é verbo to be lá da quinta série, e tu vai com verbo to be até o terceiro ano do segundo grau, final do ensino médio. E não é assim, né? A gente sabe que, na verdade, o idioma é uma evolução, né? Então, assim, aquelas coisas que você aprendeu no básico, por exemplo, o verbo to be, são coisas que vão acompanhar você pro resto da vida. Então, assim, não é que você veja o verbo to be pro resto da vida. Claro que você vai ver o verbo to be o resto da vida, como o verbo have, como o verbo get ou qualquer outro, porque são coisas que você utiliza, são as mais comuns e você vai utilizar com muita frequência. Mas eu acho que um pouco tem a ver com esse estigma que o inglês tem, porque como é forçado para muitas pessoas, as pessoas acabam meio que achando a coisa chata, meio que achando a coisa travada e acabam fazendo forçados. E isso não é legal, né? Essa coisa do fazer forçado é complicado. Eu dei bastante aulas no começo do trabalho para crianças, né? Porque geralmente é o caminho que a gente, quando está começando nesses cursos livres, a gente normalmente começa dando ensino para crianças e depois para jovens e adultos, enfim. Depois eu fui indo mais me especializando com adolescentes e depois depois adultos praticamente. E eu, sinceramente, assim, a parte de sentir a evolução, especialmente de pessoas com mais idade, assim, que tinham dificuldade, mas que a gente vê que tá ali dedicando o seu tempo. Às vezes eu dei aulas, por exemplo, assim, sábados de manhã, das 9 ao meio-dia, ou das 8 às 11h30, mais ou menos. E, assim, a dedicação das pessoas de estar lá naquele momento de um sábado, que ela podia estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida no final de semana, né? Trabalhando de segunda a sexta, e aí chega no sábado, tá lá para uma aula de inglês. E ainda assim, tá lá com uma boa disposição, tá lá a fim de aprender e ver o avanço dessas pessoas e ver elas de fato aprendendo realmente é impagável, assim. A gente tem um retorno muito legal no quesito emocional, porque o pessoal dá um retorno muito interessante, assim. Tô aprendendo, tô contente com o que eu tô aprendendo. E por variados motivos, né? A pessoa que quer só para viajar, a pessoa que quer para emprego, a pessoa que tá obrigada, mas está gostando. Então, assim, o retorno acaba sendo muito bom. Ô, Daniel, como é que foi? Você tá aí trabalhando com letras, você trabalhando com a tradução, com o ensino de inglês, e você mencionou que você foi professor de inglês por 20 anos e trabalhou também por 10 anos como tradutor. E em um determinado momento você falou assim, olha, eu sempre gostei dessa coisa de programação, tecnologia, computação, e você decidiu novamente se envolver com programação. E foi nessa época que você entrou nessa oportunidade na SAP? Ou você entrou na SAP para continuar com o seu trabalho de tradução? E como é que foi isso? O que veio primeiro nessa equação toda aí? Olha, Marcelo, de tudo um pouco, assim, eu acho que as coisas aconteceram para mim meio que num ciclo, tá? Onde eu acho que elas acabaram vindo para mim ao natural. Quando eu estava dando aulas mais assim especificamente para adultos, eu estava mais trabalhando de noite do que em outros períodos com ensino. Foi quando vi uma oportunidade de trabalhar numa agência de tradução durante as manhãs e tardes. Comecei a trabalhar manhã e tarde em tradução, dava um retorno melhor e era regime de 40 horas, então era um salário fixo, diferente do trabalho do professor horista, que tem uma coisa assim de receber por aquilo que ele está dando de aula. A tradução acabou aparecendo para mim como sendo um emprego de base fixa. Eu comecei a me interessar mais por essas coisas de software de tradução, memória de tradução, que são esses acompanhantes do software de tradução que guardam todo o conteúdo que você traduz e outras pessoas traduzem, logicamente, e faz comparações com aquilo que você está traduzindo nesse momento. Então ele dá assim, sei lá, 70, 80, 90% de semelhança. Então você consegue reaproveitar traduções anteriores para traduções mais recentes. Então eu comecei a me interessar por esse tipo de coisinhas assim relacionadas à informática no auxílio da tradução. Enquanto eu estava trabalhando nessa empresa de tradução, eu comecei a trabalhar mais como freelancer, né, para eles.
Em um determinado momento, uma pessoa de lá me disse que estava aberta uma vaga para líder de tradução. Já conhecia a minha história, eu tinha sido freelancer para eles durante um tempo. Fui professor de algumas pessoas daqui que trabalhavam lá, inclusive, quando eu estava na faculdade. E aí eu comecei a trabalhar como líder de tradução daquela equipe lá. Cada vez mais a gente embrenhado em softwares de tradução e tradução de conteúdo de informática. Meio que as coisas estavam interligadas, de certo modo. E um dos clientes que nós tivemos na época foi a SAP. Nós tivemos um convite por parte da SAP para visitar o local. A SAP fica em São Leopoldo, né? E eu achei o local sensacional. Acho que em 2017, 2018 eu tinha feito o técnico em informática pela curiosidade da informática em si. Aí me mostraram o local, eu encontrei com uma colega de cultura inglesa que estava trabalhando lá na época, para a SAP, e um dia ela me chama no LinkedIn e diz, olha, abriu vagas aqui, quem sabe tu não tenta, né? Porque é uma maneira de trabalhar também com informática e tal. Eu digo, vou tentar, né? E tô lá, eu comecei a trabalhar por lá em um ano e meio de trabalho, mas a SAP especificamente não tinha a ver com a análise de sistemas que eu resolvi tentar, porque foi logo depois que eu terminei o técnico de informática já encantado com o processo todo. A gente chegou a fazer software de web design, essas coisas assim, com Java, que para mim agora eu penso mais em JavaScript, né? Mas enfim. E assim, para mim, eu já estava encantado com a coisa, eu decidi levar até o final e fazer análise de sistemas. Eu estou fazendo análise de sistemas já há quase 3 anos, né? O curso ele é feito todo durante a noite, né? Enquanto eu trabalhava durante manhã e tarde, aí de noite eu fazia o curso online em casa. Então, é isso. O que acabou acontecendo é que eu acabei voltando para esse lado aí, mais uma coisa levando a outra. Isso é muito bacana, que você explorou todo um caminho aí de inglês e de tradução e de ensino, né? E você, eventualmente, devido ao ferramental que você estava usando, você foi de volta para tecnologia, para oportunidades na área de informática, né? E conta um pouquinho para a gente sobre a faculdade. Você teve o interesse de retornar e o caminho natural aqui da faculdade. Como é que foi a seleção dessa faculdade? O que você estava procurando nessa faculdade? O que te levou a selecionar essa organização para você cursar? E, eventualmente, acho que você mencionou para mim que você está perto do fim do curso. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa seleção da faculdade e como é que tem sido o curso, o que você tem aprendido nesse curso. Tanto o técnico em informática quanto o curso da Unicinos, que é onde eu estou cursando nesse momento, o ponto-chave da decisão é um curso que eu posso fazer em tempo que eu posso utilizar, assim, curso noturno, é um curso online na grande parte do tempo, então eu não precisava estar presencialmente no local, não ter que fazer esse deslocamento todo no processo. Nesse meio tempo aí, de 2011 para cá, eu tive 2 filhos, então assim, estar em casa para os filhos também é uma coisa que conta muito. Então eu queria estar um tempo dedicado também não só ao trabalho em si, mas também poder estar em casa pelas crianças, enfim. Uma das crianças já não mora comigo, então quando ela está aqui em casa, poder dedicar o tempo a ela, enfim. No primeiro momento, então, sim, foi a questão de ser online, a questão de poder ser um curso noturno que eu poderia estudar e trabalhar em cima. A análise de sistemas, o currículo da análise de sistemas me pareceu interessante, né? E o técnico de informática foi uma coisa meio maluca, assim, eu vi um anúncio do Senac e disseram que estava oferecendo técnico de informática, eu digo, poxa, eu vou testar para ver se eu ainda estou encantado com isso, sabe, ver se eu ainda curto. E foram 2 anos super interessantes e a partir deles eu digo, não, agora que eu cheguei e terminei o técnico, eu vou, como diz em inglês, eu go all the way, sabe, tipo, agora eu vou até o final, eu vou fazer mais uma faculdade e essa faculdade vai ser de análise de sistemas. Isso é muito bacana. E como é que tá? Tá perto do trabalho de conclusão ou o que tá faltando para efetivamente terminar o curso? São 2 semestres de um chamado trabalho final, né? A primeira parte já foi, o segundo é agora nesse semestre aí. Se Deus quiser, em julho, nós estamos formados aí um analista de sistemas. Junto do trabalho final tem mais 7 disciplinas, né? Eles fazem as disciplinas em regime bimestral, então assim, 3 disciplinas no bimestre, mais 3 disciplinas do outro, junto com o trabalho final, que é o semestre inteiro, no caso. E aí, depois dessas 7 disciplinas aí, estamos formados. Então tá faltando pouco, né? Que vai ser bacana isso. Olhando aqui para o teu trabalho, olhando para a faculdade, como é que você chegou até o Free Code Camp e como é que você encontrou o Free Code Camp? Free Code Camp apareceu na minha vida foi final de 2020. Como eu já estava começando no processo de estudar na análise de sistemas e já estava encantado com todo o mundo da programação, eu resolvi dar uma conferida assim onde é que eu poderia aprender alguma coisa, entender alguma coisa de linguagens de programação por fora.
Aí entra a questão, o peso do inglês, né, na verdade, né? Porque a gente, apesar de ter muito material gratuito em português, olhando ao redor, eu queria uma coisa que fosse assim, um local que a gente pudesse encontrar tudo concentrado num só ponto. Eu encontrei isso de fato foi no YouTube do Free Code Camp, em inglês. Tinha material até não poder mais, era muita coisa de vídeos, e eu achei os vídeos interessantes. E aí, num determinado momento, os vídeos do Free Code Camp no YouTube me levaram à plataforma, o freecodecamp.org, e lá eu descobri que tinha o currículo, que é dividido em 11 cursos diferentes, mas para quem está começando assim, tem o curso básico, que é o Responsive Web Design, e o curso de JavaScript. Tem um terceiro curso ainda, que é o que inclusive eu estou em processo de fazer ele agora, terminando uns projetos, que é o de bibliotecas de front-end. Eu fui fazendo esse processo, né, e sim, me ajudou muito com JavaScript, me ajudou muito com HTML, CSS. Volta e meia eu estou de volta nos vídeos do YouTube, conferindo alguma coisa, verificando. E nessa coisa de ir na plataforma, num determinado momento eu vi um anúncio do Quincy sobre pedir voluntários para fazer tradução, né. É a minha praia, é o que eu faço como trabalho, onde eu me formei, e uma oportunidade que para mim foi assim sensacional, de ao mesmo tempo que eu estou traduzindo alguma coisa que eu estou a fim de estudar. Então é como a gente diz, né, juntou a fome com a vontade de comer, e de repente eu estava fazendo uma coisa que era da minha profissão e do meu interesse, e juntou as paixões ao mesmo tempo, e comecei a fazer. Eu comecei a fazer voluntariado em janeiro, fevereiro de 2020, 2021, e no meio dessa pandemia, dessa loucura toda aí, era uma coisa que dava para fazer sem sair de casa e estudando, etc. Comecei a fazer, e sempre que eu podia eu fazia um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Na época que eu comecei, havia alguns voluntários, então a gente conseguiu fazer a tradução do currículo juntos. Das 3, 4 primeiras certificações, meio que a toque de caixa, assim, foi tipo 2, 3 meses, já estavam as 3 primeiras certificações praticamente prontas. E isso me deixou empolgado, assim, tipo, olha só como um esforço de um grupo consegue fazer com que a coisa ande bem, né? Fazer com que a coisa funcione. Acontece que é aquela coisa, né? No primeiro momento teve esse esforço, teve o pessoal interessado, etc. E era um período de janeiro, fevereiro, março. E aí eu acredito que, não sei o que aconteceu, mas assim, março, abril, a partir de abril, aí a coisa meio que o pessoal começou a desistir, desestimular. Diminuiu bastante o número de pessoas fazendo voluntariado na tradução. Até que chegou um ponto que o voluntário da tradução era eu. E eu fui fazendo o currículo, continuei traduzindo o currículo, ainda tinha 8 cursos pela frente, eu fui fazendo. E em algum momento aquela pessoa única fazendo várias traduções e revisando o conteúdo chamou a atenção do responsável pelas traduções lá, que, assim, geral, que era o Rafael, e do Quincy, né, que é o responsável geral pelo Free Code Camp. Eu trabalhando na SAP, nesse período aí, no meio do trabalho da SAP, teve um momento que o Quincy me chamou para conversar e dizer, você não quer ser responsável pela parte da tradução? Eu digo, para mim é um prazer, ótimo. Tive que tomar uma decisão e acabei saindo da SAP e trabalhando agora mais assim, voltado à análise das traduções e revisões, e trabalhando nessa questão do Free Code Camp. Ou seja, você é funcionário do Free Code Camp, correto? Você pode dizer isso entre aspas, assim, não sou funcionário, eu sou uma espécie de, como é que se chama? Contractor, né? Certo, entendi. E conta pra gente um pouco sobre esse processo de tradução, né? Que eu entrevistei o Quincy faz algum tempo aqui para o podcast, acho que foi episódio 29, e ele contou que o Free Code Camp é usado por basicamente, na época, né, que já foi acho que em 2020 que eu entrevistei o Quincy, e ele contou que cerca de 500 mil de pessoas usam o Free Code Camp todo dia, né? E a tradução está sendo feita para português, também para espanhol, se eu não me engano, eu não tenho total certeza, mas chinês também, eu acho que é o mandarim, talvez seria a forma correta de falar. Então conta um pouco para a gente como é que é traduzir algo tão gigante como esse currículo todo, porque são milhares de trechos de código em programas de treinamento diferentes e milhares de artigos. Como é o ferramental disso tudo? E como é que funciona isso? Você mencionou a inteligência artificial auxiliando na tradução e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente sobre esse processo todo. Sim, Marcelo. A parte do currículo em si, ela é colocada num site chamado Crowdin, que ele é um sistema de tradução online. Ele pega strings do texto original, coloca essas strings divididas assim, linha por linha ou parágrafo por parágrafo. Dependendo da pontuação do parágrafo,
e vai colocando elas no chamado texto source, e a gente tem um espaço chamado texto target para fazer a tradução. Eles usam da chamada memória de tradução, não é ainda uma inteligência artificial, mas ela resgata o conteúdo anterior e até por métodos estatísticos, assim, mais por aproximação, ela vai dizendo, essa string aqui, ela lembra em, vamos dizer, 80% uma string anterior. E aí a gente vai pegando assim, vai reaproveitando aquelas strings anteriores e vai só fazendo as modificações necessárias para que aqueles 20% sejam preenchidos, por exemplo. Isso é interessante no sentido de que acelera um pouco mais o processo do tradutor, né? E já agora, mais recentemente, o Crowdin está também fazendo uso das chamadas máquinas de tradução. Não é inteligência artificial, mas é basicamente um Google Tradutor. Assim, ele faz o reconhecimento das palavras e tenta uma tradução aproximada. Não está 100% perfeito, ainda longe disso, né? É um processo em andamento, tem muita coisa de feeling, escolha lexical de uma pessoa que uma máquina ainda não consegue pegar 100%, ainda, né? Essa coisa está avançando cada vez mais, mas enfim. Mas eu acho que isso também já ajuda no processo de acelerar um pouquinho mais a nossa produtividade, né? Vamos dizer. Como eu estava falando para você, assim, no Crowdin a gente faz, ou estava fazendo até agora há pouco tempo, a tradução do currículo. Posso dizer para você que em novembro nós terminamos a parte do currículo que estava pronta no Crowdin até aquele momento, que eram os 11 cursos, né? Mas a partir disso nós tivemos também essa segunda parte, que é a questão de traduzir artigos da base de artigos que o FreeCodeCamp produziu nesses últimos 4, 5 anos, que já são, de acordo com o site lá, quase 8.000 artigos. A gente está pegando, então, assim, os artigos que são mais visitados, que o pessoal está mais interessado no mundo inteiro, né? E tentando traduzir também esses artigos para o português e para outros idiomas, que você comentou, né? Nós temos agora, assim, tradução ocorrendo em espanhol, o chinês, o ucraniano já está com o texto completo também, o japonês foi um dos mais recentes, o italiano está com o texto todo traduzido, mas está prestes a terminar a revisão também, então daqui a pouco vai estar com o texto todo pronto. E por aí vai, tem gente colaborando em francês, tem gente colaborando em árabe, tem gente colaborando em vários outros idiomas, romeno também, que eu me recorde. Então, sim, tem gente no mundo inteiro que está interessada nesse processo e seguindo em frente com isso. Tanto na plataforma do Crowdin, que é a plataforma do currículo, quanto na plataforma do freecodecamp.org. A gente tem um editor de texto chamado Ghost, que é o que a gente utiliza para fazer as traduções dos artigos, no caso. E quantas pessoas estão ajudando atualmente nesse processo da tradução para o português? Eu mesmo entrei lá, traduzi meia dúzia de frases algum tempo atrás, mas não estou lá com frequência, o tempo não permite, mas me pergunto, está tendo boa participação em geral ou você está conseguindo gente para te ajudar? Ou é um trabalho hercúleo que você está basicamente fazendo sozinho com 1 ou 2 pessoas? Como é que está funcionando isso? Assim, a gente não dá para dizer exatamente que é um trabalho solitário, tá, Marcelo? O pessoal aparece de vez em quando, que está interessado, chega no Crowdin, faz uma tradução de, sei lá, 20 palavras, 30 palavras. O mais audacioso vai lá e faz umas 300 palavras porque está bem empolgado naquele momento. Mas, por um motivo ou por outro, você sabe, é um trabalho voluntariado, é um trabalho, como você mesmo falou, é um trabalho hercúleo, né? Porque, afinal de contas, a pessoa, só para dar uma ideia, pegando o último curso do currículo, que é o de entrevistas, uma lista de desafios para que você melhore para possíveis entrevistas de emprego. São mais de 500 artigos, só do próprio último curso era em torno de 150 mil palavras. Então, acho que ocorre um pouco aquela coisa assim, começa, olha para aquilo lá, tanto que tem pela frente, talvez dê um desgaste e a pessoa se cansa. Eu nunca tive sozinho no processo, sempre aparece uma pessoa, faz umas 20, 30 palavras e desiste, mas eu posso dizer que eu fui o mais persistente no processo, com certeza. Traduzi coisas lá desde fevereiro e sempre que tinha um tempo disponível eu fazia um pouquinho mais. De novo, temos a questão da base de artigos, é o que a gente está fazendo agora, então assim, a gente sabe que uma pessoa fazendo aquilo ali não vai concluir, sabe? Como eu falei, são 8.000 artigos, cada um com, em média, 1.000, 1.500 palavras. Então, você imagina. E a base de artigos não é uma base que se encerrou, é uma base que ela é continuamente atualizada com textos que o pessoal está produzindo em inglês. Então, assim, nesses últimos tempos, pelo que eu vi, o pessoal está fazendo assim, em torno de 20, 25 artigos por semana. Em questão de um mês, você faz 100 artigos, que é o que eu consegui fazer de tradução de artigos em questão de 2, 3 meses. Tá? Realmente é muito material e sozinho não tem como dar conta. Quando eu me dei conta de que isso aí estava grande demais e que talvez eu tivesse, de novo a questão do inglês, né, do biting more than you can chew,
É tipo, você está mordendo demais e está tentando pegar mais, né, numa bocada do que poderia. E eu fiquei com essa sensação e comentei isso para o pessoal lá do Free Code Camp. Eles disseram, mas podemos fazer o mesmo esquema de tentar solicitar, pedir para o pessoal se voluntariar, da mesma forma que a gente fez na época do currículo, né, que foi no final do ano de 2020 para começo de 2021. Aí foi o que aconteceu. Lançamos essa ideia de que estamos precisando de voluntários para os artigos. O Quincy fez anúncio no Twitter, ele lançou um artigo também lá no Free Code Camp falando disso. E no final das contas nós recebemos um retorno de algumas pessoas e agora eu estou com um grupo de 18 a 20 pessoas fazendo tradução de artigos lá da base. Eu ficando apenas de conferir assim, revisão, fazer revisão do texto para ver se está tudo legal, se está nos conformes do guia de estilo do Free Code Camp, se não passou alguma coisa batida assim, mas agora o pessoal trabalhando com a tradução é bom para focar um pouco mais assim, produzir mais textos bem verificados, bem revisados. Daniel, você, quando olha assim o Free Code Camp e a magnitude da coisa toda do projeto de tradução, e você olha, você trabalhou como tradutor por 10 anos, professor por 20 anos, como é que você vê toda essa evolução e o benefício que a tecnologia trouxe a essa área de tradução especificamente e o tipo de trabalho que você está fazendo e ajudando o Free Code Camp? Assim, da parte de auxílio à tradução. Quando comecei a trabalhar com tradução mais a sério, eu ouvia muito assim aquela história de para que pagar por uma tradução se é só jogar para o Google Tradutor e resolver, né? Aí com o tempo o pessoal foi vendo assim, não é bem assim. Você vai dar uma olhada no Google Tradutor e fica horrorizado com algumas traduções que ele faz. Mas isso é, vamos dizer, o que? 2016, 2017, tá? De lá para cá, o próprio Google Tradutor está utilizando de algoritmos diferentes, eles estão aproveitando bastante textos anteriores e fazendo aproveitamento disso para alimentar esse machine learning deles lá no retorno de traduções. E se você conferir e comparar assim, traduções feitas lá em 2016 com traduções feitas agora, o Google Tradutor está melhor 200, 300%. Ele realmente melhorou muito da sua forma original. Em português agora você consegue, sei lá, concatenar 50 palavras e jogar no Google Tradutor e ter uma tradução que parece uma tradução humana, possível, tá? Que não era uma coisa que acontecia antes, né? Realmente era um pouco assustador, assim, que como é que pode errar tanto numa frase de, sei lá, 20, 30 palavras? Enfim, mas agora as coisas estão melhorando nesse sentido e sim, esse tipo de tecnologia ele também é usado para ajudar na aceleração da tradução por meio das máquinas de tradução, por meio de uma melhor memória de tradução, no sentido de não usar mais só estatísticas, mas usar também o reaproveitamento de textos anteriores, no sentido de comparação de palavras, por exemplo, assim, essa palavra foi traduzida da maneira X quando estava dentro desse contexto, mas no próximo contexto ela está traduzida de maneira Y, e como o contexto se parece mais com esse do que com outro, vamos traduzir dessa forma. Tem muita coisa no mundo de tradução que, graças a essas tecnologias, elas estão evoluindo assim imensamente. Há um tempo atrás, a gente não conseguiria ter a produtividade que a gente consegue ter hoje, por exemplo, numa agência de tradução. Posso dizer com tranquilidade que um software bom de tradução, com máquina de tradução funcionando, com memória de tradução ajudando, ele ajuda talvez em 150%, 200% a produtividade de uma pessoa. Ele realmente acelera demais a produtividade de alguém. Já no outro lado, né, que é a questão de ajudar a tradução do Free Code Camp, o lado contrário é mais assim, é uma junção de coisas, e eu acho que assim, tendo trabalhado com tradução e voltando um pouquinho antes, tendo trabalhado como professor de inglês, dá para ver que a resistência ao inglês ela é um ponto que realmente deixa as pessoas um pouco de fora de alguns trabalhos, aqui no Brasil no caso, né? Então assim, para mim é notório que se as pessoas tivessem uma maneira de se aproximar de um determinado conhecimento sem que elas precisassem vencer ou passar pela barreira do inglês, que é uma dificuldade, talvez isso desse aquele estímulo inicial, porque a gente sabe, o inglês fatalmente em algum momento ele vai ter que ser utilizado, até porque readmes lá no GitHub são todos em inglês. Se você quer ter uma reunião com gente de fora, vai ter que acabar usando inglês fatalmente de um momento ou outro. Então, assim, a pessoa vai acabar não escapando do inglês em algum momento. Mas ter esse primeiro contato, ter esse primeiro momento de você ver um texto em português, você entende, porque é a sua língua que está sendo falada ali, e aí você começar a fazer as conexões em português para depois se tornar um bom profissional, e depois, se porventura é necessário aprender mais inglês, eu acho que isso também é muito importante e é o que me estimula mais nesse processo.
É o que me leva mais a tentar fazer com que as traduções fiquem da melhor qualidade possível para que as pessoas consigam ter uma base de entrada para o mundo da tecnologia. Que está em todo lugar, né, Marcelo? Então, assim, independente da carreira que a pessoa seguir, ela vai ter um contato com tecnologia de um jeito ou de outro e saber algumas dessas tecnologias vai acabar sendo um diferencial de uma forma ou outra para que a pessoa siga em frente nos trabalhos dela. Olhando aqui para minha carreira e a minha transição para o Canadá e tudo mais, hoje em dia é inevitável, né? Você vai ser tocado por tecnologia, não interessa qual área que você vai escolher trabalhar na sua vida. E algum domínio de tecnologia você vai ter que ter para poder produzir e evoluir dentro da sua carreira, né? Se você hoje não consegue usar um computador, não consegue mandar e-mail, já é uma coisa que até está meio em desuso em alguns lugares. Você tem ferramentas como o Slack e outras que todo mundo use, e ferramentas de colaboração e tudo mais. Mas também é muito importante esse. Eu vejo, por exemplo, eu estou no Canadá há 25 anos, né? Então eu agradeço eternamente aos meus pais que um dia me colocaram para aprender inglês, né? Então imagina o que essa oportunidade, esse privilégio que eu tive fizeram na minha vida, tiveram de impacto para mim, né? Então eu vira e mexe agora, a demanda para a área de IT é enorme. Então tem muita gente aqui, recrutadores, headhunters, que sabem que eu tenho contatos no Brasil que me pedem. Você conhece gente que a gente quer contratar remoto e a dificuldade de encontrar gente que fala inglês. E não estou falando de ser fluente, eu estou falando de alguém que consiga se comunicar, se fazer entender e também entender o que está sendo dito. É muito grande. Eu acho que na hora que as pessoas acordarem para a importância de falar um outro idioma é grande e abre oportunidades na tua vida, isso vai ser extremamente interessante, um fator que pode modificar a vida de muitas pessoas, né? Mas, enfim, vamos tocando a barco à frente. E por falar em tocar o barco à frente, estamos aqui com os nossos ouvintes, estão ouvindo aqui você falar sobre o Free Code Camp, estão interessados em te ajudar a traduzir o currículo para português. O que essas pessoas precisam fazer para se envolver nisso e ajudar a traduzir o currículo para português? Nesse momento, a maneira como a gente está chamando as pessoas é geralmente assim: a gente faz uma conclamação no Twitter, por exemplo, o Quincy fala alguma coisa, o pessoal responde e tal. Teve o seu próprio convite aí de participar lá do chat dos programadores para fazer uma conclamação para o pessoal. Então, assim, no primeiro momento foi por aí, tá? Mas a gente tem o fórum, o endereço é forum.freecodecamp.org, e nele tem uma parte específica que é do português, tá? A gente já está tentando colocar vários idiomas dentro do fórum, o português é um deles, então você vai encontrar pessoas tirando dúvidas de programação, tirando dúvidas a respeito do currículo e etc., lá e já no idioma português também. Tem uma entrada lá na parte do português, onde a gente deixa assim todas as orientações que precisa para uma pessoa se voluntariar para esse trabalho de tradução de artigos ou tradução do currículo, ou até a própria tradução do jogo, do Learn to Code, que foi uma espécie de RPG que foi lançado há pouco tempo pelo Free Code Camp, onde uma pessoa ela começa a se aventurar e tentar aprender um pouco mais a respeito de programação, e vai ali do momento que ela tenta começar a aprender, passando pelas entrevistas até o momento em que a pessoa é empregada ou não. Então, assim, tem surpresas aí no jogo também. Mas, enfim, o que a pessoa tiver interessada em fazer, ela pode se inscrever lá no fórum. Nessa postagem tem um formulário onde a pessoa preenche o formulário, a gente acessa todos os dias lá para ver se tem novidades, tem pessoas acessando. Ela vai deixar o e-mail e no momento do e-mail recebido a gente faz o convite pessoalmente para a gente conversar, mostrar como é que funciona todo o processo que a gente está fazendo agora. Por exemplo, agora como não tem muita novidade no currículo por enquanto, a gente está mais focado nos artigos, aí a gente mostra como é que está todo o processo de tradução dos artigos, mostra como é que é o processo quando começar o currículo de novo a ser traduzido, mostra lá como se faz para fazer a tradução lá no Crowden. Então a gente geralmente faz por aí, a gente pede para as pessoas que estiverem interessadas para acessarem o fórum, acessarem essa postagem, ela está lá, alguma coisa como colabore com a tradução do Free Code Camp. É fácil de ver assim que ela está fixada lá na primeira parte do português, então ela é relativamente fácil de ver. Clicando lá tem um formulário, você vê assim as instruções que a gente normalmente usa, acesso ao glossário, ao Crowden e como fazer a inscrição no Crowden, por aí vai. E esse formulário para você se estiver interessado em traduzir o currículo, traduzir os artigos. E se estiver interessado em traduzir outras coisas também, é só colocar que a gente abre para você também tradução dos jogos, etc. Perfeito. E, Daniel, a gente está aqui conversando sobre tecnologia, sobre Free Code Camp, uma ferramenta que transforma a vida de tantas pessoas aí pelo mundo, né?
E o que você admira na área de tecnologia, que não é o que você está trabalhando hoje, mas que você gostaria de eventualmente trabalhar e utilizar aquela tecnologia? O que seria isso? Full circle novamente, né, Marcelo? Mas assim, essas tecnologias de aprimorar processos de tradução, para mim são assim fascinantes, porque quer queira quer não, a gente está tentando fazer com que uma máquina se aproxime do pensamento humano. Quando a gente coloca a máquina a fazer traduções e tenta fazer com que ela se aproxime cada vez mais do que um humano traduziria. E a gente sabe, a criatividade humana é uma coisa absurda, então assim a gente consegue inventar gírias, a gente consegue pegar três palavras que têm um sentido isoladas e de repente junta essas três palavras e chega num sentido completamente diferente e cria um termo novo, e de repente esse termo novo aparece na boca de todo mundo, está todo mundo utilizando. Então, enfim, eu acho essa parte da tecnologia muito interessante. Se eu um dia lá mais para o futuro conseguisse que me aventurar um pouco mais nessa parte de machine learning, de inteligência artificial também, eu ficaria bastante contente. Me interessa, mas no primeiro momento agora estou mais focado nessa questão de aprender para trabalhar com front-end e talvez trabalhar com back-end também. Acaba me tornando full stack developer, né? Cara, isso é muito bacana. Essa história toda é muito legal. E, Daniel, tem alguma pergunta que você acha que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito durante essa entrevista? Talvez a gente colocar um... Eu gosto muito de algumas expressões em inglês, você já deve ter notado isso em algumas conversas que a gente teve, mas assim, tem uma expressão que é aquela do bull in the china shop, como se a gente fosse falar de um touro andando por uma loja de porcelanas. Então, tipo assim, tem aquela coisa assim, o elefante no meio da sala, né, que a gente nunca fala. Talvez seja assim a gente tratar da questão do retorno financeiro, né, do processo. Será que não foi uma questão só financeira que te levou a fazer esse processo de mudança? Porque aí, não sei se é uma questão é um conselho que eu posso passar ou não, não sei se é isso. Mas eu acho interessante de dizer para os teus ouvintes também que, muito embora a gente tenha um retorno pelo nosso trabalho como professores, também como tradutores, e assim, eu não posso me queixar da questão de nunca ter me faltado emprego nesse sentido, mas talvez um pouco mais de reconhecimento do trabalho que é realizado por professores, por tradutores também, que, no caso, se uma pessoa não tem um acesso ao texto em inglês, por exemplo, ela precisa de uma pessoa para fazer esse meio de campo. E sempre tem um retorno assim, tipo, mas qualquer um pode fazer isso, é só pegar um dicionário e fazer. Ou, joga no Google Tradutor e faz. Ou, seja lá qual for a desculpa que a pessoa pode te dizer para negociar um preço que é oferecido em determinado momento. Mas, assim, tem toda uma questão que não é só financeira, tem toda uma questão que é a questão de retorno anímico das pessoas, que eu acho que acaba aparecendo nessas outras situações e que a gente vê que, até pelo fato da TI, da programação, da ciência da computação em geral, ela está em todo lugar e ela é algo que é necessário para todos e vai ser necessário daqui para diante, eu acho que ela dá um retorno anímico muito melhor também. E no meu caso específico, a questão financeira não foi a razão para eu estar fazendo essa mudança. Tem o meu histórico, tem essa paixão que eu tenho lá de trás também, de quando eu era muito pequeno com isso, mas ao mesmo tempo também tem uma questão que é esse retorno anímico que eu estou falando para você também, que é assim, de ver esses resultados melhorarem a vida das outras pessoas. Eu acho que assim, se você está indo só pelo retorno financeiro, provavelmente você vai vai fazer uma coisa que não vai estar interessado, vai fazer uma coisa que não quer, vai fazer uma coisa de mau grado, porque só o retorno financeiro não dá conta desse retorno anímico que você acaba recebendo. E eu acho que esse é o mais importante. É muito bacana e interessante a discussão que essa pergunta teve alguma pergunta que eu não fiz gera, né? Que abre um caminho diferente aqui da conversa também, muito interessante isso. E, Daniel, você tem dicas de livro, música ou filme para os nossos ouvintes? Ou jogos, ou o que você achar interessante recomendar aqui? Não, Marcelo, acho que assim, eu recomendar um filme, recomendar um livro, recomendar uma música é muito complicado. Eu acho um processo muito complicado, justamente pelo fato de que cada cabeça é uma sentença, né? A gente é um ser humano e acho que esse é o grande barato da IA, esse é o grande barato dessa aprendizagem de máquina. Como conseguir fazer essa diversidade toda, né, dos vários seres humanos do mundo? É difícil a gente recomendar alguma coisa que não seja muito assim do nosso gosto, tá? E eu acho que dizer para a pessoa assim, leia tal coisa que tal coisa é muito bom. Eu, por exemplo, agora fui recomendado a ler o chamado Hábitos Atômicos, né, que é do James Clear, que
muita gente está falando a respeito e realmente assim, eu peguei assim os primeiros 2 capítulos e estou achando interessante. Mas não é algo que todo mundo vai apreciar, todo mundo vai gostar. Eu sou muito fã de música dos anos 80, daqueles saudosistas, gosto muito de livros de sociologia, eu gosto do Zygmunt Bauman, mas, enfim, não teria algo que eu pudesse recomendar que eu soubesse assim, esse aqui é um hit, vai ser todo mundo vai se apaixonar, porque não é assim que funciona. Eu acho que cada um tem suas paixões, seus interesses e tem mais é que seguir seus próprios caminhos, assim, que eu acho que vale mais a pena. Perfeito. E, Daniel, você quer divulgar alguma coisa, além, obviamente, todo sites aqui do Free Code Camp, material de tradução, alguma coisa mais que você gostaria de divulgar em termos de contato seu, rede social, alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Não, de fato, no momento, assim, como eu estou mais envolvido nas traduções e mais especificamente nas traduções do Free Code Camp, é mais a gente fazer esse reconhecimento aí, o pessoal conhece toda a equipe que trabalha com isso aí, né? Tem uma equipe que trabalha em tradução nisso aí incansavelmente, que eu acho um grupo sensacional, nos vários lugares do mundo, até o pessoal que está trabalhando com os artigos agora também, que tem muito que agradecer. E, de novo, para quem estiver interessado em aprender praticamente tudo no mesmo lugar, né? É claro, é um exagero colocar todo um currículo no mesmo lugar, não é assim 100% garantia. Também talvez tenha pessoas que vão ver o currículo de uma forma, outros não vão gostar de ver assim, preferiam ver na forma de vídeo, enfim, né? Cada um tem o seu jeito de aprender também. Mas para quem estiver interessado no Free Code Camp, a gente tem o canal do Free Code Camp em inglês, por enquanto. Há perspectivas aí de possíveis canais em outros idiomas também. Nós já estamos começando com o curso em espanhol, né, o Free Code Camp em espanhol. Tem o Free Code Camp em chinês também e logo, logo, quem sabe, vai aparecer outros Free Code Camp em outros idiomas por aí. Temos a plataforma freecodecamp.org, onde você pode fazer os 11 cursos do currículo. Tem variedades, tá? A gente começa com design responsivo para web, passa por JavaScript, bibliotecas de front-end, temos alguns cursos de Python. Em breve vai ter coisas relacionadas à ciência de dados, à matemática para a ciência da computação. Enfim, tem vários cursos vindos aí que são interessantes, bancos de dados, etc. Tem bastante coisa agora no currículo ainda por vir. E quem se interessa mais assim nesses one shot, assim, tipo 5 minutos, 10 minutos de leitura, tem a base de dados da base de artigos também, que é o freecodecamp.org/news. Tá? E esses são os em inglês. Em português, você pode ir no mesmo freecodecamp.org/learn, que é o de aprendizagem, /português, que você vai ver que está todo o currículo traduzido em português até o momento, né? Então está todo ele prontinho para você tentar fazer essa aproximação pelo português. A parte dele também nós temos o freecodecamp.org/news/português, que é a base de artigos. Já temos uns 120 a 130 artigos traduzidos da base até o momento. E com mais voluntários e com mais gente trabalhando nessa parte de tradução e revisão, mais rápido nós temos também a tradução de outros artigos aí da base. Para quem se interessa em outras linguagens, não apenas JavaScript, HTML, CSS e Python, foi lançado há pouco tempo atrás como beta em inglês um curso de Rust. E na base de artigos tem coisas de tudo quanto é linguagem que você possa pensar. Então, assim, tem Java, tem C Sharp, tem C, tem C++, tem Python, tem, enfim. Procurando, você vai encontrar coisas lá na base de artigos que vão interessar você. E se tudo correr bem, logo logo nós teremos mais e mais e mais artigos em português para os interessados que tiverem essa maior dificuldade também no inglês. Só recapitulando, né, os sites freecodecamp.org, freecodecamp.org/learn, que é o de aprendizagem, freecodecamp.org/learn/português, que é a tradução para o português, freecodecamp.org/news, que é a base de artigos, freecodecamp.org/news/português, que é a base de artigos em português, e o fórum, que é onde a gente está tendo contato com as pessoas e elas podem tirar dúvidas a respeito do currículo, a respeito de coisas em geral do trabalho em ciência da computação, enfim, que é o fórum.freecodecamp.org. É isso aí. Perfeito. E acho que uma coisa importante que eu acho que a gente não mencionou, se mencionou, a gente mencionou brevemente aqui também, que absolutamente tudo que está no Free Code Camp é grátis. Não tem custo para quem quer participar ou quem quer aprender, né? Tem um caminhão, literalmente, de material para quem quiser aprender, isso é muito bacana.
E, Daniel, no teu horário aí já são quase 11 horas da noite, né? E sexta-feira aqui a gente conversando. E eu queria te agradecer por esse grande papo aqui. Prazer enorme ter você aqui comigo hoje. Muito sucesso nesse seu retorno aqui à área de tecnologia, que você já retornou faz tempo. E muito obrigado aí pela tua ajuda com esse programa que está ajudando tanta gente no Brasil também, cara. Um forte abraço, hein? Eu agradeço, Marcelo. Obrigado mesmo aí pela oportunidade da gente também divulgar aí o Free Code Camp, que são uma organização sem fins lucrativos, né? Então se baseia muito nas doações, enfim, então e do voluntariado das pessoas. Muito obrigado mesmo pela abertura aí e nos vemos pelo caminho. Obrigado. Abração, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.